A Tereza de Guaratiba diz que ano passado foi assaltada por um cara de moto no portão da casa dela e até hoje ela não consegue sair na rua sozinha. Ela acha que precisa de tratamento. Perfeito. Então, vamos lá, seguindo o que a gente vinha falando, tivemos um estresse, infelizmente, relacionado à iminência de morte. Dos 48 horas até 30 dias, pode ter essa reação aguda ao estresse, que aqui já é importante entrar com a psicoterapia para ajudar a isso não evoluir. Passado esse período de 30 dias, o mais comum é uma reação fisiológica, você vai voltando ao seu estado normal. 8% podem desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático e uma outra porcentagem menor pode desenvolver sintomas depressivos ansiosos. Então, vou repetir, a minoria desenvolve esse transtorno, ponto. Porém, em catástrofes como está sendo, né, do Sul, como é uma questão que envolve muitos dias, muito tempo, muita intensidade, as pesquisas mostram que esse número pode chegar até 30%. Então, mais do que nunca, a gente está aqui também para lembrar que, apesar das lesões físicas aparecerem, serem mais visíveis, a parte da saúde mental ela é tão quanto importante. Vide que quando acabou a Covid, a Organização Mundial de Saúde colocou o quê? Que a saúde mental passou a ser a prioridade. Houve um aumento de 25% em relação aos transtornos da psiquiatria. Voltando em relação ao transtorno de estresse pós-traumático. Primeiro, ele pode acontecer, pessoal, meses depois do evento, às vezes anos depois do evento. Então, toda vez que, infelizmente, você, algum parente, passou algo relacionado a trauma violento, estupro, violência, principalmente a mulher em violência sexual, que é a que tem mais relação, a criança, muitas vezes, infelizmente, no abuso infantil, deixe no radar que isso pode acontecer meses ou anos depois. Como é que é isso? Vamos lá. Esses pensamentos intrusivos, eles vão voltar na sua mente em relação à cena do assalto, da violência, da tragédia que está aparecendo aí no Sul, sem a sua vontade. Então, ou seja, quase como se fosse um pensamento obsessivo. Onde você pode ter flashbacks, que é reviver a cena, você tem sonho muito vívido, pesadelo. Além disso, você tem sintomas de evitação, que é o que está acontecendo. Não sei se é o diagnóstico, mas tem esse sintoma, que é o quê? Você evitar, primeiro, tentar entrar em contato com situações que te lembrem ao evento, pessoas, locais e até os pensamentos. Muitas vezes é difícil você conseguir ajudar, porque o próprio paciente ele não quer falar disso. Além disso, há uma reação de sobressalto, muita hiperestabilidade. O paciente começa a ter muitos sintomas de ansiedade, de insônia, está sempre em alerta, achando que vai acontecer de novo. E tem também a queda cognitiva e a queda em relação ao humor. Traduzindo, o paciente começa a ficar apático, desinteressado, muitas vezes fica com vergonha, se sente humilhado, culpado pelo que aconteceu, cai muita concentração, rendimento, e com isso começa a aparecer a possibilidade de outros transtornos, por exemplo, um quadro depressivo. Só que tem tratamento. A gente está aqui justamente para te explicar essas variáveis, para se você se identificar, buscar a ajuda do psiquiatra para confirmar ou descartar. Nós temos uma pergunta, doutor Erwin, do nosso aplicativo. Claro. Vamos ver? Boa tarde, Gardênia. Eu me chamo Isabela e eu tenho uma dúvida. O estresse pós-traumático, ele pode gerar quadros posteriores de depressão, pânico, por exemplo? Boa pergunta. Excelente. Foi o que a gente ia conversar. Quais são os transtornos mais comuns associados? Na criança, o principal é o transtorno opositor desafiador, junto com os quadros depressivos, juntos com outros quadros de ansiedade. Já no adulto, a relação de comorbidade, além dos quadros depressivos e ansiosos, vem muito também a questão do uso de álcool e uso de substância. Por quê? Porque o álcool e a substância ele vai momentaneamente tirar ele daquele sofrimento, daquela sensação desagradável. Então, muitas vezes, no consultório, ele vem por conta do excesso do uso do álcool, do excesso do uso de droga, e você, como profissional, você vai buscar a história lá atrás. Então, ela tem toda a razão, realmente tem essa possibilidade. Bom, nós temos mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta no nosso microfone. Vamos ver. Eu sou Maísa Liviana, moro aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Tijuquinho. A minha pergunta é a seguinte: qual a importância de se fazer o diagnóstico precocemente do transtorno de estresse pós-traumático? Boa
boa pergunta também. Perfeito. Se você quiser fazer a sua pergunta pelo nosso aplicativo, é só você acessar o meu Instagram, @Gardênia Cavalcante. Vai naquela estrelinha que tem ali no feed e você baixa o aplicativo e faz a pergunta, tá? E manda pra gente pelo WhatsApp. Vamos lá, doutor. Vamos lá. Assim, toda patologia médica, a gente está falando de uma patologia médica. Quanto mais cedo você identificar, duas coisas são favoráveis. Primeiro, você vai sofrer menos. Segundo, tende a não complicar, ou complicar de uma maneira menor comparado se for evoluindo, igual a hipertensão. Você não tratou, ela vai evoluindo, daqui a pouco, infelizmente, você complica com infarto. Então, lembra que a via final de um quadro depressivo, infelizmente, é o quê, pessoal? Pode acontecer o suicídio, que é uma luta nossa todo mês aqui, não é só no Setembro Amarelo. Lembra que a gente conversou, a maioria, infelizmente, das mortes por suicídio, as pessoas não estavam em tratamento na hora do ato fatal. Ou porque não sabiam que tinha a patologia, ou porque teve o preconceito de buscar ajuda com o psiquiatra, ou porque não teve acesso ao tratamento. Então, o que a gente está fazendo aqui? É atacar um dos pilares, que é o quê? Dar informação para você saber se tem relação ou não. E no caso, nesse momento da reação ao GU-2-3, que tem vários grupos sérios como voluntários, inclusive a nossa Associação Brasileira de Psiquiatria, ela está com um programa para você enviar medicamentos. Por que, Gardênia? O que acontece? Vamos pensar um problema que está acontecendo lá agora? O paciente vem tomando o remédio direitinho, só que ele está ilhado. A semana da consulta era essa. Não vai conseguir pegar o remédio. Começa a dar o quê? Abstinência. Ele começa a passar mal pela própria falta do remédio. Então, são várias variáveis em relação à saúde mental e que a gente está aqui para sinalizar, para quem puder ajudar, poder participar de uma forma mais ativa.